Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu agradeço a presença e a atenção de todos. Caso gostem do conteúdo, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e fiquem à vontade nos comentários. Dessa vez eu trouxe para vocês mais um print, mais um estudo de caso, só que dessa vez não é um caso concreto, é um post que eu acho que exemplifica bem os tempos que nós vivemos hoje em dia. Então o post está aí para vocês, eu vou ler. Então o cara posta: pets são os novos filhos, plantas são os novos pets e air fryers são as novas plantas. E aí vem uma menina lá embaixo e comenta: e filhos são os novos animais exóticos. Você tem que ser rico ou doido para ter um, né? Então vamos conversar sobre essa questão. Então, já é bem notório, né, que a taxa de natalidade vem decrescendo, que muitos países, a maioria dos países do mundo rico e até alguns países de renda média, como o Brasil, por exemplo, já estão abaixo da taxa de reposição de população, ou seja, a população vai decrescer, porque as pessoas não querem ter filhos, porque não só os relacionamentos estão destruídos e as mulheres estão empoderadas e com a liberdade delas, elas não querem ter filhos, né? Então, um índice que prevê a queda da taxa de natalidade é o índice de educação feminina. Então, quando a educação feminina aumenta, a taxa de filhos diminui. Mas não apenas por causa disso, porque também a vida moderna nas cidades fez o filho virar um fardo. Porque antigamente, quando o pessoal morava no campo, quanto mais filhos, mais mãos você tinha para ajudar, né? Tinha também uma alta taxa de mortalidade infantil, então você tinha que ter mais, porque alguns deles podiam ficar pelo caminho, né? E hoje em dia, né, na cidade, filho não ajuda em nada. Filho é um gasto, né? A moradia tá cara, tá tudo caro, então o filho é ainda mais um fardo, né? Então nós temos estímulos e recompensas, né? Um abraço aí para o Tranks do Futuro. Temos estímulos e recompensas que não recompensam as pessoas terem filhos, né? E então, assim, pets são os novos filhos. Então isso é uma tendência também que que tá cada vez mais em alta, né? Que é das pessoas adotarem cachorro, gato. Essa tendência é especificamente presente nas mulheres, né? Especialmente alta entre as mulheres, porque as mulheres, querendo ou não, elas têm aquele instinto materno dentro delas, pelo menos no nível biológico. Chega um ponto que ela começa a querer dar aquele amor, aquele carinho, aquele afeto, aquela proteção, só que ela não tem filho, ela não tem parceiro, ou ela está naquela rotação, né, no carrossel, então ela acaba adotando pet, né? Então a gente tem aquela icônica e famigerada mulher dos gatos, né, a tia dos gatos. Então, mas homens também, viu? E pior, você tem até casais que o homem e a mulher estão juntos, estão em monogamia, né? Não sei para que você vai estar junto numa monogamia se você não tem intenção de futuro, né? De constituir família com aquela pessoa, porque senão é muito melhor você estar né? Cada um na sua casa e você ser livre para você transar com quem você quiser, ou você ter uma namorada, né? Mais ou menos fixa, mas ela mora na casa dela, você mora na sua, né? É muito comum, está sendo muito comum casais que estão juntos e que decidem não ter filhos e adotam pets, cachorro, gato e outros pets também, né? E aí vem aquela tendência, né? Os pet shops estão em alta porque as pessoas começam a tratar animal como se fosse uma criança, como se fosse um ser humano. Então aí tem clínica, tem roupinha, tem psicólogo, massagem, né? Então isso só mostra como a nossa sociedade é doente, né? Esse recurso que as pessoas podiam estar despendendo em outros seres humanos, nos seus filhos, na sua descendência, no seu legado, eles estão criando pet. Porque é mais fácil, né? Morre mais cedo, não precisa ir para a faculdade. O pet, né? Dependendo do pet que for, se for um cachorro, por exemplo, ele te ama incondicionalmente, né? Então, o pet acaba sendo muito mais recompensador, né? A nível de estímulo emocional de curto prazo do que um filho, né?
Então, o pet, ele aceita tudo. Você pode tratar ele como um pacote, né? Como você quiser. Você pode personalizar ele, pode escolher. é, e, e ele vai te amar incondicionalmente. Principalmente se for um cachorro. Então, é isso. Pets são os novos filhos. Aí as plantas, né, que o pessoal também tem muita planta agora, principalmente morando em apartamento, muita planta. Plantas são os novos pets, então estão criando essa distinção. Air fryers, né, que é uma coisa que o pessoal está usando bastante agora para cozinhar, que é realmente bem útil, são as novas plantas. E filhos são os novos animais exóticos. Você tem que ser rico ou doido para ter um. Então já viu, né? Já pegou a ideia. Filho é animal exótico. Quem que quer ter um bicho desses, né? É caro, dá trabalho, é um fardo para a vida inteira e ele ainda pode cuspir na tua cara depois, falar que você foi abusivo ou você investe no futuro da menina, manda ela para a faculdade para ela rodar no carrossel e virar aquela mulher moderna insuportável. Então, assim, realmente complicado. Essa é a tendência moderna. Filho é um animal exótico. Você tem que ser louco ou muito rico para ter um, né? Então fica proibitivo por causa da questão econômica e também porque ninguém mais tem saco para ter filho. As pessoas estão muito mais individualistas e o espírito dos tempos, né, o Zeitgeist, é justamente o do individualismo. Faz o seu. Dinheiro tá escasso, tá difícil. E você passa o dia inteiro trabalhando, você chega em casa, você não quer lidar com o choro de criança, você não quer lidar ali com outro ser demandando coisas de você. Porque para o homem, né, ele tem que lidar com dois seres infantis, a criança e a mulher. Né? Ele tem que ir lá e tem que suprir as demandas materiais e emocionais do filho e da mulher, que no final acaba sendo uma outra criança, a cargo do homem. Então, realmente, o negócio tá dessa forma. O pessoal está preferindo adotar pet e encher a casa de planta e ficar fazendo almoço e cozinhando e tomando vinho com as amigas. E para que ter filho, né? Não traz benefício nenhum, principalmente para a mulher. O único benefício que a mulher ganha com o filho, claro que aqui nós estamos pensando em termos totalmente materiais, né? E individualistas, que é como a coisa funciona hoje em dia. Mas a única vantagem que a mulher tem de ter um filho hoje em dia é se ela for engravidar de um cara rico. Porque aí ela ganha uma renda passiva vitalícia e, e aí ela tá com a vida ganha, né? E aí pode pedir auxílio, auxílio mãe solteira, e aquela coisa toda. E como não tem mais vexação social, né? Como não tem mais uma recriminação social da mulher ser mãe solteira ou dela ser quarentona, que nunca casou, nunca teve filhos, com a casa cheia de gato, hoje em dia é glorificado, ela é moderna e independente, né? E como as mulheres também não gostam tanto de homem assim, né? Elas precisam dos homens, mas elas não gostam dos homens, e os homens não precisam das mulheres, mas eles gostam de mulher, né? Então por isso você tem esse desequilíbrio. E para elas, a não ser que for para ficar com o Shed, né, ou que for para engravidar de um cara rico, ela prefere ficar ali vendo Netflix, cuidando dos gatos, das plantas e fazendo risoto e tomando vinho com as amigas, né? O Netflix and chill, comfort food e já era, entendeu? Então, assim, é uma sociedade que cansou de si mesmo, é uma raça que está caminhando para a extinção, pelo menos no que nós podemos vislumbrar agora. E isso, olha, por mais que você encare tudo como um puro pragmatismo, é meio deprimente você olhar para o ser humano e ver no que deu, né? Se você parar para pensar no esforço e no tanto de pessoas que tiveram que lutar para sobreviver e dar certo e se reproduzir para você estar vivo aqui, né? Então pensa, foram 2 pais, né? Um pai e uma mãe, 4 avós e por aí vai, né? Vai multiplicando. Cada geração que passa, que você olha para cima, você aumenta exponencialmente o número de pessoas que teve que sobreviver, que teve que se relacionar
que teve que lidar com fome, que teve que lidar com guerra, que teve que lidar com perigos, sobreviver, se relacionar, se aguentar, reproduzir para você estar aqui hoje, né? Não estou dizendo que você tem uma dívida, porque falar que a gente tem dívida para quem, por ter existido, a gente não pediu para existir, é a mesma coisa que você falar da dívida histórica, né, com a escravidão, com essas coisas. Você não tem um nexo causal, né? Você tem um nexo causal material, mas você não tem a vontade, né? Você não pediu para nascer, então a vida ali foi meio que imposta, né? Mas se você parar para pensar numa questão de sentido, se você quiser dar sentido às coisas, porque hoje em dia nós vivemos numa sociedade onde nada tem sentido e nada precisa ter sentido, né? As coisas simplesmente são, que é o pós-modernismo. Então, mas se você parar para pensar numa questão de sentido, o sentido todo era dessas pessoas para você lutarem, sobreviverem para chegar até aqui, para dar nisso. Para ela virar uma mulher chata dos gatos, cheia de planta na casa, e pro cara ficar, né, jogando videogame e batendo punheta no Xvideos. Então é realmente complicado, é deprimente, mas é aquela história, né? Nós estamos nos tempos pós-modernos, pets são os novos filhos, plantas são os novos pets, air fryers são as novas plantas e filhos são os novos animais exóticos. Você tem que ser rico ou doido, ou gostar mesmo pra ter um, né? Que aí você entraria no doido, porque hoje em dia para você se relacionar com uma mulher e ter uma mulher moderna, né? E ter filhos com ela, você realmente tá entrando aí numa roleta russa. Porque a coisa pode virar para você, ela pode tomar o seu dinheiro, a sua casa, os seus filhos e usar eles contra você para ganhar uma renda passiva e ainda pedir auxílio do governo que vai ser pago com os impostos de quem? Exatamente, do trabalhador, dos seus impostos. Então, e é isso, a nossa sociedade está caminhando para isso. Cada vez mais impostos, cada vez mais auxílio para sustentar esse povo que não quis fazer nada da vida e que prefere ficar em casa vendo Netflix, fazendo risoto, tomando vinho com as amigas e sustentando o gato. É deprimente. A real é que é bem, bem deprimente. Mas fazer o quê, né? Querer, não dá para você querer dançar uma valsa austríaca enquanto num baile funk, né? Enquanto tá todo mundo dançando funk, você vai querer, né? E aí que erram os tradicons, né? Ou os tradicucks, né? Os conservacornos e as conservadias. Não tem como você voltar ao passado. A história só vai para frente. E o nosso futuro não é nem que ele é negro, ele é inexistente, porque não tem futuro, as pessoas não estão tendo filhos, então é isso, é uma geração que vai se extinguir e vamos deixar o mundo pros asiáticos e pros africanos. Mas tá tudo certo, né? Depois que você morrer, nada mais importa mesmo, né? Então, é isso, meus queridos. Fiquem bem e vivam. Vivam bem, vivam como der, porque é como tá a situação. Um abraço.